Olá, essa é mais uma Cognição Plus. Fica conosco aí que o assunto é muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. O que seria a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico em que um indivíduo altamente competente e bem-sucedido sente-se como uma fraude, acreditando que não merece o seu sucesso e que eventualmente será desmascarado. Sob o ponto de vista da psicanálise, esse fenômeno pode ser entendido através dos mecanismos de defesa. Freud propôs que nossas personalidades são formadas durante os estágios de desenvolvimento infantil e a síndrome do impostor pode estar relacionado ao conflito não resolvido nesses estágios, resultando em uma autoimagem distorcida. Por exemplo, se uma pessoa não recebeu validação adequada na infância, ela pode crescer com um sentimento de inadequação. Para você entender melhor, a estrutura da psique, ela se estabelece, ela é composta por três partes: o id, o ego e o superego. O ego é a parte racional que lida com a realidade das coisas. O id representa os nossos impulsos e desejos primitivos. E o superego, ele incorpora os valores e as regras sociais. E o que acontece na síndrome do impostor? Na síndrome do impostor, o superego na psique pode ser excessivamente crítico, estando constantemente julgando o ego e fazendo a pessoa duvidar de suas capacidades e realizações. Esse conflito interno resulta em sentimentos de insegurança e medo, de uma suposta descoberta e uma suposta fraude. E relacionado no que nós estamos falando, para a psicanálise, mecanismos de defesa são estratégias do nosso inconsciente, que usamos para proteger a nossa mente, proteger da ansiedade, do desconforto emocional. Pessoas com a síndrome do impostor frequentemente usam esses mecanismos como repressão, projeção e desvalorização. Na repressão, existe o bloqueio de sentimentos de inadequação e insegurança. Na projeção, é quando atribuímos nossas próprias inseguranças aos outros. E na desvalorização, minimizamos os nossos próprios sucessos e habilidades. Um exemplo prático é você imaginar uma pessoa, um profissional talentoso que constantemente é elogiado por seus colegas por suas realizações no trabalho. Mas apesar disso, ela se sente que não é tão competente quanto seus colegas acreditam. Então ela teme de ser descoberta e evita atribuir os seus sucessos aos seus próprios esforços e habilidade. Então ela pode estar utilizando a repressão para bloquear sentimentos de inadequação que surgiram na infância e projetando essas inseguranças em seus colegas, criando um ciclo de autossabotagem. E como é tratado isso na psicanálise? A abordagem psicanalítica no tratamento, a terapia psicanalítica pode ajudar as pessoas com a síndrome do impostor a entenderem as raízes de seus sentimentos de inadequação e resolverem conflitos internos. O terapeuta trabalha com o paciente para explorar experiências passadas, trazendo à tona conteúdos do inconsciente e modificando, ressignificando a autoimagem negativa. Lacan falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a vergonha do impostor se relaciona com a fantasia de insuficiência internalizada que assola e reprime profundamente o seu eu, o seu ego. E em resumo, a síndrome do impostor é uma complexa interação entre o mecanismo de defesa, a estrutura do ego e as experiências passadas que levam a uma constante sensação de inadequação, apesar das evidências contrárias. Um forte abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o nosso canal e compartilhar com os outros. Forte abraço!